Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você um texto na Palavra de Deus, nos Salmos de número 1. Este salmo é um salmo muito lindo, um salmo que quando eu era jovem, quando eu tinha meus 16, 17 anos, 20 anos, este salmo era memorizado. Muitos dos nossos jovens memorizavam estes salmos. É um salmo muito importante. Eu vou ler o primeiro versículo para você. Diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. É um salmo muito lindo, um salmo muito importante. Eu vou citar algumas frases dele aqui e você vai marcando as qualidades de quem é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ele diz feliz ou mais do que feliz. É o homem que, primeiro ponto, feliz, primeiro ponto, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Por isso o profeta Isaías, ele disse que o conselheiro do crente chamava-se Jesus. E ele será chamado maravilhoso conselheiro. Quer um conselho? Não peça conselho aos ímpios. Eles nem sempre têm um conselho favorável à vida do cristão. Segundo ponto, não se detém no caminho dos pecadores. Ele se não se detém no caminho dos pecadores, ele não para no caminho dos pecadores. Ele não fica no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os pecadores são todos aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que não amam a palavra de Deus. Eles não têm conhecimento do que é o Senhor. Eles não têm conhecimento do que é uma vida cristã. Então, para que e por que parar e se deter no seu caminho? Terceiro ponto, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? É aqueles que conhecem a palavra, mas fala escárnios da palavra, começam a blasfemar da palavra, começam a fazer piada com o nome do Senhor, piada com o nome de pastor, piadas com o nome da igreja. Então, isso são escarnecedores que começam a se escarnecer da palavra de Deus. Então, bem-aventurado é aqueles que não se assentam na roda dessas pessoas. Em quarto lugar, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nesta lei, ele medita de dia e de noite. Quando o crente faz isso, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele torna-se como uma árvore que está plantada junto à corrente das águas. Esta árvore que está plantada junto à corrente das águas, ela dá fruto, e fruto bom. As suas folhas são sempre verdes, não murcham. E ainda diz o texto, e tudo quanto este homem faz, prosperará. Tudo quanto este varão faz, prosperará. Mas o texto diz que os ímpios não são assim. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que cometem impiedade. O que é impiedade? É quando você comete um pecado sabendo que é pecado. Isso é impiedade. Impiedade é você cometer um pecado sabendo que é pecado. Então você se torna alguém que é ímpio, alguém que conhece a palavra, mas pisa na palavra. Alguém que conhece a palavra, mas vive fora dela. Alguém que conhece a palavra, mas não ama, não anda nela. Então faz tudo o contrário a isso que eu estou falando. Esta pessoa é um ímpio. Aí o texto diz que os ímpios não são assim. Eles são como uma palha que o vento dispersa. Hoje estão aqui, amanhã estão longe. Depois estão mais longe ainda. E eles nunca se firmam na palavra, nunca se firmam no lugar, nunca se firmam na verdade. Continuando, diz assim, por isso que os perversos não prevalecerão no juízo. E nem os pecadores na congregação do justo. Finalizando, diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Queridos, veja com quem você anda. Veja em qual caminho você se detém, em qual caminho você para. Veja em qual roda de amigos você se encontra. Veja quem são os seus amigos, veja quem são os seus conselheiros. Bem-aventurado é aquele que não busca conselho dos ímpios,
Como eu vou buscar o conselho dos ímpios? Se eu tenho a palavra de Deus como um conselho para mim, se eu tenho os meus irmãos como conselheiro, se o próprio Jesus é o maravilhoso conselheiro. Então, meu irmão, o propósito de hoje é: tomarei conselhos na palavra de Deus. Mudança acontecerá quando eu sair da roda dos escarnecedores e não se deter no caminho dos pecadores. Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Hoje, dia 16 de dezembro de 2022, estamos naquele propósito, naquele objetivo de falarmos sobre propósito e mudanças. Deus abençoe, um grande abraço.